Sejam bem-vindos a mais uma live do movimento Gestão Salva Negócios. Aqui a gente te mostra o caminho para você ter um negócio de sucesso, com ações que estão totalmente sob seu controle e sem perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. E eu, Mary Gomes. E hoje a gente vai falar do quê? Vai falar de quais são as fontes para fazer a sua empresa prosperar. Ninguém quer ficar parado, né, Raquel? Todo mundo quer ir para frente, porque afinal nem caranguejo anda totalmente para trás, né? Exatamente. Até caranguejo anda só para o lado, né? Exato. Enfim. Então, quais que são as fontes, né, gente? Onde é que vocês acham que estão as maiores fontes que podem fazer o seu negócio prosperar? Existem muitas fontes, né, que o nosso negócio pode ter aí para prosperar. Só que hoje a gente vai falar de uma delas, né? A que a gente entende ser a principal fonte que você tem no seu próprio ambiente de negócio para prosperar. Que e como você pode beber dessa fonte. Boa noite, quem está entrando. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí a primeira coisa, né, gente, é olhos e ouvidos atentos. É muito importante que a gente esteja o tempo todo atento ao que o nosso cliente fala. Ele é a nossa principal fonte da onde a gente pode beber para conseguir fazer o nosso negócio prosperar, né? Então a gente não precisa necessariamente sempre ter um processo estruturado para ouvir esse cliente. Todo contato com esse cliente, gente, é válido para eu entender aonde eu posso melhorar, o que está ruim no meu negócio, qual é o ponto de atenção. E isso tem que a gente tentar muito com ouvidos e olhos abertos, né? Isso aí. Porque é no dia a dia, né, Raquel? Muitas vezes você percebe as coisas no dia a dia, é uma conversa com o seu cliente, ali no tete-a-tete mesmo, e aí você capta aquela situação, já escreve para não esquecer. Exatamente, e aí é atenção mesmo, porque às vezes a gente fica ali consumido pelo dia a dia, né? A gente se deixa absorver pelas demandas do dia a dia, pelos problemas que vão surgindo, pelos pepinos que vão aparecendo, e aí a gente, às vezes, se depara com uma situação que está claro que o cliente está insatisfeito, ou que o cliente está ali te dando um ouro para você aproveitar aquela oportunidade e você não pega, você não está atento, né? Você não está ligado. Então, essa é uma das primeiras, das principais fontes que a gente deve observar quando a gente fala em quais são as fontes para o meu negócio prosperar. E aí a gente está falando das fontes internas, tá, gente? Só que quando a gente está falando, né, e a gente está ouvindo o que o nosso cliente ele está falando, né, de bom, de ruim, que oportunidades ele pode nos dar, a gente não pode esquecer, gente, da nossa missão, da nossa visão. Porque é claro que o nosso cliente fala é muito importante. A gente precisa ouvir, de fato, a gente precisa dar atenção e avaliar se aquilo que o nosso cliente está falando é real ou não. Mas além de entender se aquilo é real ou não, é entender o quanto a nossa missão e a nossa visão estão alinhadas àquilo que aquele cliente está falando. Então, se aquele cliente está reclamando de algo que não casa, a melhoria daquilo que o cliente está falando não casa com a sua visão de negócio, com a sua missão, não faz sentido você ter grandes preocupações. O que você vai precisar olhar e entender eu estou atraindo os clientes certos, porque se aqueles meus clientes estão sempre vindo, estão sempre reclamando daquilo, e aquele tipo de reclamação é algo que eu não vou dar atenção, porque não está alinhado à minha visão de negócio, talvez esteja descasado, né? O que você deseja e o que você está atraindo. A forma como você está se comunicando é adequada para onde você está querendo ir? Está tendo talvez um descolamento. Então, nem que seja para isso, você precisa dar atenção para o que o seu cliente está falando, né? Porque, na verdade, quando você tem esse descolamento, né, é porque é exatamente isso que você falou. Você não está passando a ideia correta, né? É igual a gente fala do dress code, né? Qual é a ideia que você está passando da própria pessoa, né? Você é mais séria, é mais descolada, como é isso? A mesma coisa para o negócio, funciona da mesma maneira, né?
Sim, e aí assim, né, tudo bem, né, gente, a gente, eu sempre falo isso, sempre vou falar, né, não é o caso da gente se descabelar, da gente ficar preocupado, meu Deus, né, a minha comunicação não está aderente, não está adequada ao cliente que eu preciso chamar atenção. Ótimo que você está percebendo isso. O quanto antes você perceber, o mais rápido que você conseguir perceber, você vai poder tomar uma ação corretiva, entender. Tá, eu não quero realmente atrair esse tipo de cliente, não é o cliente que me interessa, não é o cliente que vai me levar para onde eu gostaria, não é o cliente que toca o meu coração, meu produto não foi pensado para esse cliente. Então, como é que eu mudo o meu posicionamento? Como é que eu me comunico para atrair os clientes corretos? Então, você tem uma oportunidade de poder se posicionar corretamente e conseguir aqueles clientes que efetivamente vão te ajudar a prosperar. Não só comprando seus produtos e serviços, mas te dando ideias de novos produtos, de melhoria no seu atendimento, de melhoria nos seus processos, de reclamar e te dar a oportunidade de melhorar o que não esteja bom. Em todos esses sentidos, né? Além disso, gente, uma outra fonte que vai levar o seu negócio a prosperar e que está totalmente sob seu controle, gente, a gente sempre vai buscar aqui formas e alternativas que estejam sob o nosso controle de fazer. Por quê, gente? Porque no momento em que a gente vive uma situação que muitas coisas fogem do nosso controle, e isso é uma constante, né? A gente nunca vai ter controle sobre tudo, mas sempre existe algo que a gente possa fazer que pode nos ajudar a dar um passo. A gente pode até não conseguir mudar todo o nosso cenário, mudar tudo de uma virada do avesso de uma vez só. Mas a cada dia que eu faço um pouquinho daquilo que está sob o meu alcance, eu vou me direcionando e avançando aos pouquinhos. Então, a gente sempre vai tentar trazer coisas que vocês possam implementar. Mas é extremamente necessário e importante que você esteja disposto, né, a arregaçar as mangas, porque dá trabalho, você entender a importância disso, você conseguir priorizar aí o que você precisa fazer, porque a gente sabe, né, que o pequeno empreendedor ele está lotado de coisas para fazer, ele tem a parte toda operacional para fazer, geralmente sozinho, toda a parte financeira, ele acaba só fazendo os incêndios, apagando os incêndios. E aí, quando a gente está falando aqui de fontes para prosperar, a gente está saindo desse ambiente de incêndio, desse ambiente caótico. Você precisa se estruturar para conseguir aplicar uma técnica dessa, para você conseguir implementar uma ação dessa no seu negócio. Então, começa a mudar todo o seu mindset, começa a pensar como que você se organiza para que você possa implementar essas ações. Porque se você continuar com o foco no incêndio, você não consegue fazer aquilo que é importante para você. E aí não vai conseguir prosperar negócio nenhum. Muito mal você vai conseguir sobreviver, tá? Porque os outros estão dizendo para você o que é importante. O que é importante. Você está deixando que o seu tempo seja direcionado por outras pessoas e não por você mesmo. E na verdade você tem que adequar, né, Raquel, a rotina que você, tanto da sua operação, mas quanto a sua para a gestão, a essa realidade, porque senão você vai ficar só na operação e aí vai ter um olhar totalmente míope, né? Você não vai ter o olhar 360 do seu negócio. E a gente não quer aqui ser, não sei nem a palavra, mas não empático, né? Poxa, elas estão falando isso, elas são duas, né? E já tem essa formação toda em gestão, é fácil. E a gente entende os desafios, né? Que alguém que tem um negócio que não é voltado para gestão, tem um negócio lá de confeitaria, um negócio de artesanato, um e-commerce, negócios totalmente diversos, em que a gestão, na cabeça de vocês, é um acessório, né? Algo a mais, é algo que vai dar mais trabalho, é mais uma coisa para fazer. E de maneira nenhuma a gente quer diminuir os desafios que vocês têm, gente. Mas nem que seja meia hora por dia. Se você começa devagar, né? É importante, né? Isso para tudo, né? Então, se eu quero juntar dinheiro, aí a gente diz, eu ganho pouco, eu não posso juntar. Cara, começa com R$10. 10 reais não vai fazer diferença. Junta 10 reais todo mês. Aí depois você tenta aumentar, você já criou o hábito. Aí você tenta juntar 20 reais. E aí você gradativamente você vai conseguindo aumentar aquilo. Da mesma forma para gestão, gente. Se vocês não tiram meia horinha para fazer ações que não são apagar incêndio, que é o momento de parar, de pensar, de refletir, de pensar no futuro, de pensar aonde estão aqui as oportunidades dentro do meu negócio, o que eu posso fazer para melhorar, para prosperar, para me reinventar. Se você não cria esse hábito,
você não vai fazer nunca. Você nunca vai ter tempo para fazer isso. Isso precisa ser uma prioridade. Então você começa, sei lá, começa com 1 hora por semana. É pouco? É pouco, gente. É muito pouco. Mas é melhor 1 hora por semana do que 0 horas por semana. Então se proponha, né? O mínimo, pelo menos, possível. E é aquele negócio, né, Raquel? Aproveitar, e se essa é uma tarefa importante para qualquer gênero de negócio, escreve, faz um quadrinho das tarefas que você tem que fazer no dia e, como a gente já falou em outra live, né, vai pintando o que você fez, porque isso te chama a atenção e grita para você efetivamente executar aquela tarefa no dia. Isso aí. E aí, gente, uma outra fonte que você pode usar como fonte interna do seu negócio para você prosperar é ter um processo de pós-venda definido e estruturado. Alguns, dependendo do seu tipo de negócio, você já vai quase que ser uma característica inerente do teu serviço aí, ter um pós-venda, né? Então, principalmente quem presta serviço, tem um pouco mais dessa característica de acompanhar, eu fechei a venda e eu continuo com aquele cliente depois da minha venda fechada, porque eu preciso de fato prestar o serviço e eu acabo acompanhando mais de perto. E aí isso fica quase que misturado, um pós-venda com a própria prestação de serviço. Mas independente se o seu negócio tem essa característica ou não, estruture um processo de pós-venda, gente. O que é um processo de pós-venda? É o acompanhamento e o suporte ao cliente depois da entrega do produto ou do serviço. Né? Entende com ele como é que foi. E aí é estruturar com todos mesmo. Estipula ali um processinho. Sei lá, eu mando um e-mail para toda vez que depois que eu vendo aquele produto, eu mando um e-mail para perguntar para o cliente quais foram qual foi a experiência dele, se ele está satisfeito com a compra, se ele ficou satisfeito com o produto. Se ele não ficou e ele quer comentar a respeito disso, né? Se ele quer escrever qual foi a insatisfação, você pode conseguir coletar grandes oportunidades de prosperar o seu negócio ali, tanto na reclamação quanto no elogio, né? Isso aí, né? E aí é interessante também, né, Raquel, que essa coisa do pós-venda, né, é também para o autônomo, né? Não é só para quem tem um grande negócio ou um médio negócio, não. Até para o autônomo. Prestou um serviço, depois dá uma ligadinha para aquele cliente, dá um retorno, como é que foi? Foi bom, está satisfeito com a coisa, né? Seja lá se foi uma compra ou se foi o serviço propriamente dito. Dá esse retorno, é importante, a pessoa se sente valorizada. Exatamente, se sente importante, né? Especial. Quem não gosta de receber uma ligação ou de receber um e-mail um pouco mais pessoal, um pouco mais direcionado para você e que você sente que aquilo ali foi criado com cuidado para entender qual é a sua necessidade, qual foi a sua experiência. Então você pode perguntar se a compra foi satisfatória, insatisfatória, ou você pode fazer um pós-venda um pouquinho mais elaborado, né? Então tenha um processo de pós-venda, pense nisso, como é que ele vai ser, né? Então aí você tem que pensar como é que vai ser isso. Eu vou ligar para o meu cliente, eu vou fazer um pós-venda assim que ele comprar, face to face, eu vou mandar um e-mail para ele, vai ser um formulário grande no Google Docs, vai ser uma coisa mais simples. Tudo isso é importante você pensar, de acordo com o seu negócio, de acordo com a característica do seu cliente, do seu produto. Então pense nas alternativas que você tem e estruture algo. Mesmo que você comece com algo simples, com algo pequeno, mas tente fazer, né? E algo que de preferência não tome tanto seu tempo. Se você estruturar um processo de pós-venda em que você liga para todos os seus clientes e você tenha muitos clientes, é inviável, você vai ficar ligando para clientes todo dia, o dia inteiro. Então, tem que selecionar nesse caso, né? Exato, você pode mesclar. Então, sei lá, eu vou decidir que o meu processo de pós-venda, ele vai ser um e-mail. Então, a pessoa finalizou a compra, de alguma forma, se eu tô com ela ali, cara a cara, eu aviso, olha, você pode deixar seu e-mail, a gente vai te mandar um e-mail para saber como é que foi a sua experiência e tal, e a pessoa provavelmente vai aceitar, ou você já tem esse dado no cadastro. E aí você pode definir que, sei lá, você liga para 5% dos seus clientes todo mês, ou a cada 3 meses você faz uma amostra de 10% de todos os clientes que compraram nos últimos 3 meses e liga para todos eles, para entender como é que foi a experiência, o que a pessoa achou. E aí, é claro, você vai aplicar isso se isso for relevante, né, para o tipo do seu negócio. Você tem que entender também a aplicabilidade disso para você, tá? Então, tenha um processo de pós-venda. O processo de pós-venda ele vai te dar grandes oportunidades de melhoria e de prosperar mesmo o seu negócio.
Uma outra forma, gente, que a gente pode usar para prosperar o nosso negócio, no pós-venda você acaba aplicando um pouquinho, mas aqui eu vou falar mais detalhadamente, que é você fazer pesquisas com o seu cliente. Aí são pesquisas mais estruturadas. O pós-venda, gente, ele é uma coisa, é um processo. O que isso significa? Você vai definir que você tem um processo de pós-venda, você vai definir como é que ele vai acontecer. Eu vou mandar um e-mail para todo cliente depois que ele finalizar a compra. Pronto, esse é o seu processo de pós-venda. Vai definir o que vai ter nesse e-mail e toda vez que o cliente comprar, ele recebe esse mesmo e-mail com 2, 3 perguntas, ele responde, você compila essas respostas e analisa. Isso é cíclico, não vai parar. Vai sempre rodar e você vai coletando as informações dali. Não deixa de ser uma pesquisa, né? Mas é uma pesquisa mais simples. Quando eu estou falando de pesquisa aqui, gente, é uma pesquisa pontual. Você vai definir, você vai fazer uma pesquisa mais robusta, uma coisa mais grandiosa. É uma pesquisa que ela pode ter 3 objetivos. Você pode querer validar uma ideia, e aí você valida ou defende uma tese. O que isso quer dizer? Sei lá, digamos que no seu processo de pós-venda, você esteja tendo muita reclamação a respeito da qualidade de um determinado produto. Sei lá, o produto é alimentício e estão dizendo que o produto está chegando, tinha que ser gelado e o produto está chegando frio. Está chegando quase quente, morno. Aí o que você pode fazer? Você quer validar se isso é realmente uma característica do seu produto e está tendo problema mesmo, você não está certo disso e você quer validar. Você vai estruturar uma pesquisa em que as perguntas que você vai fazer, as respostas das perguntas, elas têm que te levar a confirmar isso ou a negar. Então a forma como você vai perguntar tem que ser pensada até nisso, né? Então não pode ser qualquer pergunta. O que você acha do meu produto? Pode ter uma pergunta assim aberta? Pode, mas o ideal é que você faça, quando a gente faz uma pesquisa, né, de mercado, uma pesquisa com o cliente, o ideal é que você não tenha muitas perguntas, essa é a primeira coisa. E no máximo 10, gente, no máximo, assim, estourando 10 perguntas. E a maioria das perguntas, elas precisam ser perguntas fechadas. O que isso significa? Perguntas que te deem uma resposta de sim ou não, ou perguntas que já tenham as opções e a pessoa só marca. Que ela escreva o mínimo possível. E você bota umas 2, 3 no máximo perguntas abertas. Que são perguntas em que seu cliente, ele escreve ali o que ele quiser escrever. Totalmente aberto. Por que a gente sugere isso? Primeiro motivo, porque se você tem uma pesquisa toda com 10 perguntas de respostas abertas, numa pergunta simples, por exemplo, se você precisar saber. Se a gente fizesse uma pergunta aqui para vocês agora, aí perguntasse assim, vocês são de onde? Aí vai ter gente que vai botar assim, SP, vai ter outra pessoa que pode botar São Paulo em extenso, pode ter gente que vai botar S. Paulo. E aí, qual o problema disso? O problema é que na hora de você consolidar esses dados, fica quase que impossível. Porque quando você faz uma pesquisa, você vai definir um tamanho de uma amostra. Você vai definir, eu quero ter 500 respostas, eu quero ter 100 respostas. E aí, quando você tem, sei lá, 100 respostas, em que cada resposta está de um jeito, você fica até meio perdido. Para até juntar tudo, saber que aquele S.P é São Paulo, que São Paulo é São Paulo, SP é São Paulo, aí vai ter gente que vai botar SP/Presidente Prudente. Entende? Então, esse é o primeiro motivo para você botar perguntas fechadas, porque facilita a sua análise. E aí, quando você quer validar uma tese, as suas perguntas elas vão te levar a comprovar ou a recusar a sua tese. Então, você vai pensar lá na pergunta, no exemplo que eu estava dando. Meu produto sempre chega morno. Então, que pergunta eu posso fazer para tentar validar se meu produto chega morno ou não? Deixa eu pensar se é uma boa ideia eu perguntar assim. Aí você tem que mesmo pensar, né? Qual a temperatura? Você pode perguntar assim, em qual temperatura, nas suas últimas 3 compras do nosso produto principal, do nosso produto XYZ, qual foi a temperatura que o mesmo chegou para você? Aí você pode botar lá 3 opções. Quente, frio e morno. Aí a pessoa vai marcar. Isso vai te ajudar a validar, aí as pessoas vão respondendo. Quando você terminar a pesquisa e tiver o compilado, aí digamos que a maioria respondeu que chega frio. Você validou o fato de que seu produto chega frio, porque a maioria respondeu que chega frio. Entende o que eu quero dizer com validar uma ideia? A pergunta tem que te levar àquela conclusão ou a te levar a comprovar que não é aquilo que você estava pensando. Então esse é o primeiro objetivo de uma pesquisa. Quer complementar, Mary? Não. Às vezes eu saio falando, aí eu nem respiro. E pode comentar aqui embaixo, tá, gente? Se tiverem alguma dúvida, fique à vontade aí para perguntar.
O outro objetivo que uma pesquisa tem, e vocês podem aplicar aí, é especular, né? Você pode, para conhecer o ambiente pesquisado, os desafios e as necessidades. Aí a sua pergunta, vão tender a ser perguntas mais abertas. E aí a sugestão é que você não faça 10 perguntas, né? Você selecione 5 melhores perguntas e faça as perguntas abertas. Mas as perguntas também têm que ser específicas daquilo que você está querendo entender. Você não vai perguntar uma pergunta da temperatura do produto e na outra perguntar se ela preferia que fosse loja física ou loja online. Porque assim, você acaba que você não consegue tirar muita... central tem que ser o mesmo. Exato. Escolhe um tema, um assunto, um problema, uma coisa específica, seja sucinto e aí especule sobre aquilo, né? Ontem eu li até uma frase muito interessante que eu achei incrível, assim, poderosíssima, que é: clareza é poder, gente. A gente ter a habilidade de ser sucinto, de conseguir ser objetivo e ter clareza daquilo que a gente quer, isso é poder, né? Quando eu tenho clareza daquilo que eu quero, é poder de perguntar, é poder de tomar decisão, é poder de me fazer entender para os outros, né? Quando eu tenho clareza. Então eu achei muito, muito legal essa frase. Clareza é poder. E aí, e você usa em tudo, né? E o outro objetivo de você fazer uma pesquisa é descobrir alguma coisa, né? Então, quando você vai coletar dados e informações que você precisa para tomar decisões. Então, você vai fazer perguntas para tentar descobrir alguma coisa. A parte de descoberta e de validação, elas são um pouquinho parecidas. E aí, depois que você entende para que você quer fazer uma pesquisa, né? Você quer validar ali uma ideia, você está querendo especular ou você está querendo descobrir alguma coisa, você efetivamente vai fazer a pesquisa. E aí, como é que você vai fazer a pesquisa, né? A primeira coisa é definir o objetivo, né? Então, por exemplo, eu quero medir a satisfação do meu cliente. Então, as minhas perguntas, que é aquilo que a gente falou do tema, as minhas perguntas, elas têm que me levar a, no final da pesquisa, uma vez que eu tenho as respostas, eu consigo entender qual é a satisfação dos meus clientes. Se eles estão satisfeitos, se eles não estão satisfeitos. Se não estão satisfeitos, por que não estão satisfeitos? Se estão satisfeitos, o que os leva a estar satisfeitos? Então, não pode ser uma pesquisa assim que você não pensa muito, sabe? Você tem que parar para pensar. Meu objetivo é, no final da pesquisa, ter uma informação sobre a satisfação do meu cliente. Ou então encontrar... Quando você pensa no objetivo, né, você já fecha, já te ajuda a fechar efetivamente esse objeto principal. Não deixa ficar divagando muito nas perguntas. Exato. E aí a dica de ouro é: a cada pergunta que você construir na sua pesquisa, você olha o objetivo. Meu objetivo é entender, medir a satisfação do meu cliente. Aí você pensa na pergunta. Pensou na pergunta? Escreveu a pergunta? Lê a pergunta e pensa. Essa pergunta, as respostas que as pessoas podem dar para essa pergunta, elas me levam a entender a satisfação dos meus clientes? Se a sua resposta for não, muda a forma que você está escrevendo. Pensa nas possibilidades de resposta que tem para aquela pergunta, tá? E é isso tudo associado ao objetivo. Depois você vai escolher, gente, uma forma de coletar o dado, né? Se você vai pegar um dado que você já tem, um dado passado, porque aí você pode pesquisar alguma coisa com o seu cliente, ou você pode fazer uma pesquisa com os dados que você tem interno no seu próprio negócio. Então, sei lá, você está querendo saber qual foi o seu faturamento, porque aí não é uma pesquisa assim tão estruturada, né? Se você quiser saber o faturamento dos últimos 5 anos, essa coisa de pegar os dados existentes, você vai buscar essas informações nos seus bancos de dados, nas suas planilhas, nas suas anotações no papel. Aonde você vai pegar essas informações? Você vai pegar essas informações com seus clientes, com seus fornecedores? Você vai ter que pesquisar no Google? Você vai ter que ligar para as pessoas? Você vai conseguir pegar em sistema, em papel? Aonde você vai pegar esses dados? Então, você tem que escolher qual é a forma que você vai coletar, né? Se você vai fazer entrevista, se vai ser entrevista presencial, se vai ser uma entrevista digital, né? Uma pesquisa que você vai estruturar ali no Google Docs e no Google Forms e vai enviar para ele por e-mail, se vai ser uma pesquisa em papel que você entrega e a pessoa te devolve, qual vai ser a forma que você vai coletar esses dados? Tá? Isso é importante. Se vai ser um questionário, você precisa pensar nisso antes de efetivamente botar a sua pesquisa na rua.
Depois, você precisa definir a forma de aplicação, que tem um pouquinho a ver com o que eu falei. Então, vai ser por telefone, vai ser por e-mail, vai ser um questionário online. Aí você vai escolher o método, né? O que é o método? Você vai escolher se a sua pesquisa vai ser quantitativa ou se ela vai ser qualitativa. A quantitativa, você vai definir ali a quantidade de respostas que você quer. É o parâmetro principal da sua pesquisa. Eu quero ter 500 respostas. A minha pesquisa só termina quando eu tiver 500 respostas. Ou então pode ser qualitativa, né? E aí qualitativa ela vai ser, depois que eu passar determinado período, eu não fecho totalmente. Eu vou ficar um mês coletando, eu vou ter 500 respostas. Não, depois que eu consigo chegar numa base de dados suficiente, em que eu consiga entender o que saiu ali, eu encerro aquela minha pesquisa. Gente, eu tô com calor danado, eu não posso pegar o ventilador, senão vai dar chiado para vocês. Daí você vai definir o tamanho da amostra. O que é o tamanho da amostra da pesquisa? Você precisa entender se você quer definir a sua pesquisa por tempo. Eu quero pelo menos um mês. Eu acho que um mês eu consigo ter uma conclusão aí da minha pesquisa. Aí você roda um mês. Se em um mês você não conseguiu chegar a uma conclusão, você pode estendê-la um pouquinho mais de tempo até que você consiga ter uma quantidade suficiente para que você tome uma decisão. Mas quanto é uma decisão? Não tem uma resposta certa, né? E você pode escolher por quantidade. Elas acabam sendo uma simbiose, né? Na pesquisa você acaba fazendo uma simbiose. Você pode escolher definir um tempo, mas aí, sei lá, você deixou a pesquisa rodando por um mês com aqueles seus clientes, e aí a maioria não respondeu por algum motivo. Você tem uma carteira de clientes, o tamanho da amostra, é legal que você saiba o seu todo, né? Qual é a sua população. E aí, sei lá, se você tem uma carteira de 1.000 clientes e você manda a pesquisa para os 1.000 clientes, aí você pode pensar, se 10% responderem já está suficiente. 10% geralmente é pouco, né? Então você pode presumir, eu tenho 1.000 clientes, mas só 80% desses clientes estão ativos realmente, só 80% compram comigo efetivamente, estão ainda comigo. Aí você tem que levar isso em consideração. Você não pode considerar os 1.000 clientes, porque 200, 300 deles não estão ativos, eles não vão responder porque eles não compram com você há muito tempo. Então, qual é o tamanho da amostra que você quer? Você quer a quantidade de respostas, você quer o tempo que você vai deixar aquela pesquisa rodando para ser respondida. Então, você precisa pensar nisso. Até quando é importante, né, você conhecer o teu escopo de cliente, né? Qual é a direção deles? Eles gostam mais de um determinado gênero de pesquisa? Por exemplo, eles responderiam mais por e-mail, ou por telefone, ou até pelo Instagram, botar lá as perguntinhas, WhatsApp. Exato, isso é importantíssimo a gente avaliar. Até tinha esquecido, porque a forma como o seu cliente gosta de ser contatado também tem que ser considerado na hora que você vai aplicar uma pesquisa. E aí essa é a diferença também um pouco do pós-venda, porque você vai aplicar aquilo ali por um tempo. A pesquisa ela nunca vai ficar um ano, você não vai ficar um ano rodando a pesquisa. Você fica ali, sei lá, 2 meses, 3 meses já acho muito você rodando uma pesquisa. Geralmente é 1 mês, 2 meses, dependendo do que você está pesquisando. No máximo, 3 meses. Né? Se em 3 meses você está rodando a pesquisa e você ainda não tem dados suficientes para analisar, tem algum problema na sua pesquisa, né? Você precisa talvez rever as perguntas, rever a forma que você está acionando as pessoas, que é isso. Às vezes a pessoa gosta de ser acionada por WhatsApp, você está mandando e-mail. Não vai rolar, a pessoa não vai responder. Né? Que um outro ponto, né, de gestão é a gestão do próprio cliente, né? Esse tipo de conhecimento, se você faz minimamente uma gestão de cliente, você percebe isso, qual é a direção melhor, né, para captar uma pesquisa dele. Exato. E aí você vai efetivamente criar o seu questionário, o roteiro da sua pesquisa, que é pensar em cada pergunta, quantas perguntas vão ter, pensar em cada resposta possível, aquelas perguntas que você for dar opção, quais são as melhores opções, escreve, dá um tempo, analisa aquelas opções, não escreve uma vez e acha que está pronto, né? Volta naquilo e analisa com criticidade, pede para alguém que esteja de fora desse raciocínio e peça para a pessoa olhar com um olhar crítico e pensar, o que você pede para a pessoa, não explica e fala, o que você entende dessa pesquisa, o que você entende daí, o que você acha que eu estou querendo, que resposta você daria, porque isso é bom para ir te ajudando a formar da melhor forma possível a pergunta que você quer.
tá? Para você ter a resposta que você precisa, no sentido de validar ou não, no sentido de conseguir chegar a alguma conclusão. Daí você vai aplicar efetivamente a pesquisa, e aí ela precisa ter um fim, seja quando eu atingir uma determinada quantidade, ou quando eu chegar num determinado tempo, ou eu posso usar as duas características, e depois você precisa compilar esses dados e analisar. Então, a gente usa muito, né, Mary? A gente usa muito o formulário do Google para fazer pesquisa. É muito simples, né? Você acessa e constrói ali de maneira muito fácil. E é fácil para a pessoa também acessar e responder. E no final, gente, maravilhoso disso é que no final, além de ser gratuito, você tem quase que a pesquisa... Quase não, a pesquisa vem compilada. Você só precisa analisar. Você só precisa olhar. O que você deixou pergunta fechada, ele já manda o gráfico. Ele já traz o gráfico pronto. Aquelas perguntas que você deixou com resposta aberta, que a pessoa vai poder falar o que ela quiser, aí você vai ter que dar uma olhada ali, entender o que a pessoa quis dizer, para poder chegar a alguma conclusão. Mas assim, o trabalho de compilação de dados numa pesquisa dessa é zero. Você vai ter muito trabalho, né, para compilar uma pesquisa se você fizer ela em papel, por exemplo. Por algum motivo, você não tem como aplicar, ou acha que as pessoas não vão responder, você vai mandar, elas não vão te responder eletronicamente. Você optou por fazer em papel e entregar na mão da pessoa. Aí você tem o trabalho de compilar isso tudo e depois gerar os gráficos e conseguir fazer a análise efetivamente, tá? E aí, com base nisso que você apurou, gente, você vai precisar criar um plano de ação, porque aqui a gente está falando das fontes. Essas são as fontes para você entender aonde estão as oportunidades, são formas que você tem sob seu controle, que estão à tua disposição aí para você começar a fazer hoje, para entender como você pode melhorar, como é que você pode prosperar o seu negócio. Essas pessoas, com certeza, a pessoa que ela para um tempo da vida dela. Gente, o tempo, eu costumo dizer que é o bem mais precioso que a gente tem, porque é o único bem que a gente não recupera de maneira nenhuma, né? Passou, passou. Então, vocês que estão aqui com a gente, né, doando o tempo de vocês para ouvirem a gente, isso é muito importante, né? A gente tem que valorizar muito de trazer o melhor conteúdo possível, a gente pensa, né? Vai valer a pena, vai ser um conteúdo que vai fazer diferença, eles vão conseguir aplicar, porque é o tempo de vocês. Então, se a pessoa se deu o trabalho de parar, que seja 5 minutos para responder uma pesquisa para você, com certeza ela quer falar alguma coisa. Ou boa ou ruim, não importa. Então, você vai conseguir ali tirar informações de ideias que você pode fazer para implementar de novidade, de ideias para melhorar, para resolver problemas e novidades. Então, crie planos de ação, gente. Pense em formas de implementar aquilo que você coletou ali, desde que esteja, claro, associado à tua missão e à tua visão, como a gente falou. Não é sair, meu cliente falou, eu tenho que fazer. Senão você vai ficar num barata voa danado. Ou então, né, descendo até um pouquinho mais, né, Raquel, a parte dos seus objetivos daquele ano, né? Até para validar aqueles objetivos. Porque, às vezes, pode ser que eles até estejam condizendo com a sua missão, mas está ainda distante até do seu próprio público. Então, é importante também validar até com os objetivos, se você tiver, né? Exatamente. E aí, gente, o que vocês acharam? Acharam que vale a pena fazer pesquisa? Digam pra gente. Outro ponto também, Raquel, a própria SWOT, né, que a gente falou ontem, tem lá a parte interna. Vamos supor que você identificou que é uma força, mas talvez você não tenha tanta certeza assim. Valida também, pode ser um ponto de validação. Né? Exatamente, com certeza. Ana falou, vale muito, né? Então, as fontes, gente, para a gente prosperar o nosso negócio, elas estão ali à nossa disposição. A gente tentou trazer aqui para vocês um pouquinho formas de você conseguir acessar isso, né? Formas estruturadas, né? Porque a gente consegue acessar isso, claro, no dia a dia e sem muita estrutura, mas é mais difícil de você conseguir saber se aquilo ali é real, se aquilo ali vale a pena o esforço de se debruçar naquilo efetivamente, se você não tem uma forma estruturada de ter certeza que aquilo ali é algo relevante, né? Que aquilo ali realmente é uma dor ou realmente é uma oportunidade que está se abrindo de fato para você. Então, a gente espera que vocês tenham gostado, né? É isso aí. Que é um tema que às vezes a pessoa
nem se toca, né? Passa desapercebido, mas é muito importante de fazer, né? Até para o cliente se sentir, eles estão interessados em saber o que eu penso, né? Exatamente. E aí é isso, gente. Ó, se inscreva no nosso canal do Telegram. A gente manda dicas lá 3 vezes por semana. A gente está mandando dicas extras de sacadas que a gente tem, experiências que a gente está vivendo. Enfim, muita contribuição. O material de ontem está lá. Então não esqueçam de se inscrever. Gente, não esqueçam também de se cadastrar. O link do nosso Telegram está na nossa bio daqui do Instagram. E a gente vai fazer no dia 14 de maio a Masterclass Escolha Certa e Lucre Mais, onde a gente vai mostrar para vocês como é possível conciliar a vida profissional e pessoal, gente, e conseguir melhorar os seus resultados efetivamente com ações que estão sob o seu controle. Essa é uma Masterclass que só participa quem se cadastrar. Ela é fechada, né? Ela não está disponível, não vai ser uma live. Então é importante que você acesse o link na nossa bio, cadastre o seu e-mail e depois você volte e confirme lá no seu e-mail o seu cadastro para você poder receber as informações dessa Masterclass, que vai acontecer dia 14 de maio, online, às 8 da noite. É isso aí, a gente espera vocês lá, né, para a gente mostrar e discutir essa parte do lucro, né, que é o que todo mundo quer. Isso aí. E aí a live de amanhã, gente, amanhã tem mais uma live, 7h30 da noite. E o tema da live de amanhã é o segredo por trás do sucesso. Então não percam, a gente vai falar sobre esse tema amanhã. É isso aí, pessoal. Vamos continuar juntos. Beijo, até mais, gente. Até, pessoal.